Não. Som. Meus queridos irmãos, com alegria eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus por esta noite, por esta oportunidade de nós estarmos juntos na presença de Deus, em louvor e adoração ao nosso Senhor. Está chovendo bastante e nesta noite chuvosa eu quero crer também que há uma chuva de Deus, uma chuva do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas espirituais, sobre o nosso ministério, sobre nossa casa, sobre nossa família. Chuva de bênçãos dos céus. Eu quero agradecer ao pastor Washington mais uma vez pela oportunidade que me é dada de estar com os irmãos. Ontem à noite estivemos lá em Ribeirão das Neves, na congregação, e foi uma noite especial. Hoje à noite nós estamos juntos aqui. Nós estamos atravessando um momento muito difícil, um momento muito complicado na nossa história, na nossa contemporaneidade, na nossa existência. Uma crise mundial, uma crise global tem nos assustado. Essa reunião que está acontecendo aqui hoje está acontecendo com muito cuidado, distanciamento e todos os cuidados que precisamos seguir, porque de fato nós estamos enfrentando um tempo difícil, um tempo de muita dificuldade, de muita complicação. Mas eu creio, meus queridos irmãos, creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é infalível. Eu creio que a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, ela não torna vazia. A palavra de Deus não torna vazia, ela faz antes o que lhe apraz. Eu creio que dias melhores estão por vir. Eu creio numa restauração espiritual. Eu creio num avivamento, num grande avivamento. A igreja brasileira está precisando de um grande avivamento. Nós estamos precisando experimentar um verdadeiro avivamento. E eu creio que esse avivamento vai chegar. Nós vamos continuar orando, vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar clamando ao Senhor por um verdadeiro avivamento, um avivamento que restaure de verdade, um avivamento que transforme caráter, um avivamento que influencie a sociedade, um avivamento que arranque a igreja de dentro das quatro paredes, um avivamento que desembace da visão da igreja todo conjunto de crença supersticioso, todo acúmulo de religiosidade que tem nos roubado e tem nos impedido de ser aquilo que Deus deseja que sejamos, aquilo que Deus projetou para que você e eu fôssemos, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus e enquanto seguidores de Cristo. Que esse avivamento venha sobre nós. Eu quero ler com vocês nesta noite. Ontem eu preguei lá em Ribeirão das Neves, em Atos capítulo 2, versículo 42. Hoje eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Apenas o versículo de número 8.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8. É um versículo bastante conhecido. Eu estou procurando aqui se eu vejo um relógio. Não tem não, né? Me ajuda, me arruma aí, que senão... Obrigado. Porque se... É muita coragem de vocês deixar eu falar sem relógio. Eu viro a noite aqui se deixar, viu? Ontem, se eu não estiver enganado, eu acho que eu devo ter falado um pouco mais de 1 hora, não foi? Foi um pouco mais de 1 hora lá. Então, é melhor vocês me deixar aqui com o relógio. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Ouçam o que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Podem sentar. Meus queridos irmãos, irmãs, nós cristãos não temos nenhuma dificuldade em compreender, em entender que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ouçam isto: nós somos seguidores de uma pessoa, Jesus Cristo, e este Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Nenhum de nós cristãos temos dúvidas em relação a isso. Por menor que seja o teu conhecimento, o teu entendimento com relação ao Evangelho, mas o mínimo conhecimento que possamos ter do Evangelho, o mínimo contato que possamos ter com o Evangelho é o suficiente para nos levar a crer que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas que escreveram o Evangelho, os 4 contam para nós aquele evento do batismo de Jesus no Rio Jordão. Os quatro evangelistas relatam para nós isso. Jesus desceu as águas do Jordão, foi batizado por João o Batista, e quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, veio sobre Jesus, e ouviu-se a voz de Deus, que bradou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi cheio do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, porque após ele sair das águas do batismo, e que se manifestou o Espírito de Deus na vida de Jesus, sendo ali um marco inicial do seu ministério, que passaria a se desenvolver a partir de então. Os relatos dos evangelistas dizem que Jesus, a partir dali, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Ele estava orando e jejuando, e depois de 40 dias e 40 noites em oração e em jejum, ele foi tentado pelo diabo. Jesus venceu a tentação, e venceu a tentação pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo.
Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo. Vocês devem se lembrar daquele episódio em que Jesus curou um homem que ele era surdo e mudo, e Jesus curou aquele homem da sua surdez, da sua mudez, mas para além daquela deficiência física que aquele homem tinha, ele era um homem também possuído por espíritos demoníacos, e Jesus o libertou daquela força opressora maligna. E houve uma murmuração dos judeus e dos fariseus contra Jesus. Na verdade, mais do que uma murmuração, foi uma acusação. O que eles fizeram foi uma acusação. Acusaram Jesus de que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Belzebu, o maioral dos demônios, o príncipe dos demônios. E o texto bíblico diz que Jesus, conhecendo o coração deles, começou a dizer: nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está em si mesmo o seu reino. Aí Jesus diz assim: se eu expulso demônios pelo espírito de Belzebu, dividido está contra si mesmo o seu reino. Mas se eu expulso demônios pelo espírito de Deus, disse Jesus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vós. Em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 38, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um gentil que havia se convertido ao Evangelho. E no versículo 38 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro confirma isso, o fato de que Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo, quando diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então não nos resta dúvidas. Eu poderia ampliar aqui a minha introdução, eu poderia passar aqui um bom tempo só mencionando as várias referências no Novo Testamento, especialmente no Evangelho, que mostram claramente para nós que Jesus foi cheio do Espírito Santo, que Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo, que Jesus curou os enfermos no poder do Espírito Santo, que Jesus pregou, ensinou, movido pelo poder do Espírito Santo, que Jesus conduziu o seu ministério terreno totalmente influenciado, embasado, energizado no poder do Espírito Santo. Gastaria aqui um bom tempo só para mostrar referências nesse sentido, mas eu quero hoje à noite vos falar o seguinte, meus queridos irmãos: se esse Jesus que nós seguimos, se este Jesus o Nazareno que nós nos declaramos seguidores dele, próprio Filho de Deus, Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, viveu aqui nesta terra cheio do Espírito Santo, pregou e ensinou no poder do Espírito Santo, operou milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo e conduziu o seu ministério energizado no poder do Espírito Santo. Não nos resta dúvidas, nenhuma dúvida, de que este mesmo Jesus requer da sua igreja que a sua igreja também execute a sua missão no poder do Espírito Santo. Não nos resta nenhuma dúvida de que este mesmo Jesus coloca como parâmetro para a sua igreja, ele coloca como diretriz para a sua igreja, que se a sua igreja quer ter sucesso, se a sua igreja quer ter êxito na sua missão, na pregação do Evangelho, esta igreja precisa mais do que nunca ser influenciada, energizada, revestida e cheia do Espírito Santo. Não temos dúvidas disso.
Nenhuma igreja será eficaz sem o Espírito Santo. Nenhum pregador será eficaz, nenhum pregador terá sucesso no seu ministério como pregador sem o Espírito Santo. Nenhum cantor, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum cristão verdadeiro terá êxito e sucesso na sua caminhada cristã e no seu ministério e na sua missão enquanto cristão, enquanto igreja, sem o poder do Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse, você pode conhecer todos os meandros da teologia, você pode ser um expert na filosofia cristã, você pode conhecer de ponta a ponta a história da igreja, a história do cristianismo, você pode dar todos os seus dízimos de janeiro a dezembro na igreja, você pode ser o crente mais destacado da sua igreja, você pode ter todos os cargos à sua disposição na igreja, mas se você não estiver cheio do poder do Espírito Santo, se você não estiver revestido e cheio do poder do Espírito Santo, tudo isso não passa de meras engrenagens religiosas e nada mais. O grande sucesso da igreja, o grande segredo da igreja está na capacitação, no revestimento, no enchimento e no impulso do Espírito Santo para que a igreja avance na pregação do Evangelho. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus fez promessas maravilhosas com relação ao Espírito Santo. Quando Jesus andou aqui, ele falou muito sobre o Espírito Santo, e ele deu muitos ensinamentos e fez promessas maravilhosas com relação ao Espírito Santo. Quantos de nós aqui não conhecemos no Evangelho, quando Jesus diz, especialmente no Evangelho de João, está recheado dessas falas de Jesus, quando ele diz: não vos deixarei órfãos, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador, ele vai estar com vocês, ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo dará testemunho de mim. Jesus falou muito a respeito do Espírito Santo, e ele fez promessas gloriosas a respeito do Espírito Santo. Em João, capítulo de número 7, versículo de número 37, por exemplo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37. Jesus estava pregando numa festa em Jerusalém, e de repente, no último dia daquela festa, Jesus se põe de pé, versículo 37, e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu acho interessante, rios de água viva, águas vivas não, água viva. E eu acho interessante esse texto de João, porque entre os versículos 37 e 38, João relata para nós os conteúdos das palavras de Jesus. O que foi que Jesus falou? Ora, o que Jesus falou foi isso aqui: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João relatou o que Jesus falou, mas no versículo 39, João explica o que isso quer dizer, e eu acho isso interessante. Ele dá uma explicação. No versículo 37 e 38 ele fala o que Jesus diz, e no versículo 39 ele explica o que isso significa. O que quer dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. João explica no versículo 39 e diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que coisa extraordinária! João diz: olha, o que ele quer dizer com estas palavras aí, do seu interior fluirão rios de água viva? O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não foi dado, porque ele ainda não foi glorificado,
e ele está se referindo a isso. Jesus foi à cruz, morreu pendurado como um criminoso comum entre dois ladrões, carregou as nossas maldições, carregou os nossos pecados, carregou a nossa culpa e cravou na cruz do Calvário. Seu corpo inerte, morto, foi tirado daquela cruz e foi depositado numa sepultura emprestada de um homem por nome José de Arimateia. Isso era sexta-feira à tardezinha. Já estava terminando aquela sexta-feira quando o corpo de Jesus foi colocado naquela sepultura. Mas no domingo pela manhã, o dia mal tinha clareado, e as mulheres foram visitar o túmulo dele, e para surpresa delas, a pedra estava fora do lugar, o túmulo estava vazio. E o anjo do Senhor deu a mais extraordinária notícia que já circulou o planeta Terra: porque buscai dentre os mortos aquele que não está mais aqui, porque já ressuscitou, ele vive. Vão e anunciem, preguem que ele está vivo, Jesus ressuscitou. E aí Jesus apareceu a Maria, apareceu depois a outra Maria, apareceu aos 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus apareceu a Tomé em particular, apareceu aos 11 que estavam trancados dentro de uma casa com medo dos judeus. Jesus entrou lá e disse: paz seja convosco. Jesus apareceu a Cefas, e depois em 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 15, Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição. E muito provavelmente que quando Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 que ele foi visto por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição, muito provavelmente que Paulo estivesse se referindo a esse dia aqui, de Atos capítulo 1, versículo 8, que eu escrevi para vocês, que eu li para vocês. Muito provavelmente Paulo estivesse se referindo ao versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que eu li para vocês: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Você me pergunta: mas pastor Nilson, por que você acha que quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu para mais de 500 irmãos após a sua ressurreição de uma só vez? Paulo diz que ele apareceu de uma só vez para mais de 500 irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Por que você acha que isso tem a ver com Atos 1 e 8? Porque Atos 1 e 8 foram as últimas palavras que Jesus falou aqui na terra. Quais foram as últimas palavras de Jesus ditas aqui nesta terra? As últimas palavras que Jesus falou, que Jesus pronunciou, as últimas palavras que o ouvido mortal pôde ouvir Jesus falar aqui nesta terra, as últimas palavras que um ouvido mortal pôde ouvir da boca de Jesus são exatamente estas: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Estas foram suas últimas palavras. E aí você me pergunta: e como você sabe? Por causa do versículo 9. Olha aí na sua Bíblia para você ver, Atos capítulo 1, versículo 9. O que diz o versículo 9? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês o viram subir. Quais foram então as últimas palavras de Jesus? Recebereis o poder do Espírito Santo. Parece que eu vejo Jesus vai dizendo: recebereis o poder do Espírito Santo. Parece que eu vejo Jesus olhando para Pedro, olhando para João,
olhando para os discípulos que estavam ao redor dele, olhando para aquela multidão, Jesus dizendo: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E à medida que Jesus vai falando, o corpo dele vai flutuando, o corpo vai levitando, os pés dele ficam suspensos, os discípulos ficam assustados olhando aquilo. O corpo de Jesus começa a flutuar, e os discípulos percebem que os pés de Jesus já passam da altura da sua cabeça, e ele vai subindo, 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 até que uma nuvem o encobre dos seus olhos. Eles continuam olhando para cima, e o anjo do Senhor aparece, 2 seres angelicais, para dizer: por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que subiu é o mesmo que virá. Vocês verão ele vir do mesmo modo como viram subir. Eu fico impressionado e maravilhado com isso aqui, meus queridos irmãos, porque as últimas palavras, preste bem atenção e grave isso na tábua do seu coração, nunca mais se esqueça, grife aí o versículo 8, marque aí na tua Bíblia. As últimas palavras de Jesus aqui nesta terra, não é que você ia ser famoso, não é que Pedro ia pregar para uma grande multidão. As últimas palavras de Jesus não é que o seu ministério ia ser o maior, não é que você ia ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. As últimas palavras de Jesus não foi que ninguém ia cantar, ia ser famoso, e ser popular, e ser um grande arrebanhador e arrebatador de multidões. Não, Jesus sabia mais do que qualquer pessoa que o que a igreja precisa é do poder do Espírito Santo, e ele faz esta promessa: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E então os discípulos foram para Jerusalém, começaram a orar. A oração dos discípulos durou 10 dias. Como é que eu sei que foi 10 dias? Porque Jesus morreu e ressuscitou na festa da Páscoa, correto? Estão comigo aqui ou não? Jesus morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa, correto? Sim ou não? O que era a festa dos Pentecostes? A festa dos Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Então, os judeus celebram a Páscoa. Depois que termina a celebração da Páscoa, eles contam 50 dias. No 50º dia começa a festa dos Pentecostes. Por isso que é chamado de Pentecostes, porque é o número 50. O que é Pentecostes? O número 50, o 50º dia. Festa dos Pentecostes, festa das primícias também assim chamada. E então Jesus morreu e ressuscitou na festa da Páscoa. Ficou 40 dias após a sua ressurreição, falando com eles a respeito do reino de Deus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 3. Depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias falando com eles a respeito do reino de Deus. Ascendeu aos céus. Para o dia de Pentecostes, quantos dias faltam? 10. 40 dias que Jesus ficou aqui, mais 10 de oração em Jerusalém, 50. Aí o versículo 1 do capítulo 2 começa: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o 50º dia, e quando chegou no 50º dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vejam o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vejam o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. De repente, a cidade de Jerusalém estava assim, tomada de gente. Festa dos Pentecostes. Viajantes, caminhantes, andantes, peregrinos. Haviam caminhado quilômetros e quilômetros, viajado no lombo de animal, para chegar em Jerusalém e participar da festa dos Pentecostes. Gente de todas as nações de debaixo do sol do mundo daquela época
estavam concentrados em Jerusalém, a cidade superlotada. Imaginem vocês, uma cidade de Jerusalém há mais de 2000 anos, lotada de viajantes. As hospedarias, os lugares que eram utilizados para hospedar os viajantes, tudo lotado, festa lá a todo vapor. Vocês devem conhecer um pouquinho da tradição judaica, ou pelo menos já ouviram falar das festas judaicas, e vocês sabem que as festas judaicas, o judeu é diferente de nós, tá? O judeu é muito diferente de nós. Por exemplo, a gente vai no casamento nosso. O nosso casamento, a festa é um tempo, não é nem um dia, não é nem uma noite. Vai lá o casamento, terminou a cerimônia, vamos lá para a festa, e aí dura algumas horas. A festa de casamento nossa dura algumas horas. Dependendo da igreja, dependendo do jeito daquela igreja, do conjunto de crenças daquela igreja, é um casamento assim meio xoxo, só a noiva e o noivo está sorrindo. Os outros crentes estão tudo ali, moado no canto, um reclamando do bolo que está demorando, o outro reclamando do salgado que está com muito óleo, o outro reclamando que não comeu nada ainda, tudo murcho. Vai numa festa de casamento de judeu para você ver. Primeiro que a festa é uma semana de festa, e música, e dança, e vinho, e toma vinho, e dança, e canta, e celebra, e no outro dia de novo, e a festa, é uma semana de festa. Então o judeu é muito festeiro, e muita dança, muita comida, muito vinho, e bebe mesmo, e canta mesmo, e dança mesmo. De repente, ouve-se um estrondo. De repente, aquela festa que é calendário, aquela festa que está no calendário judaico, aquela festa que todo ano acontece, muda de tom, muda de atenção. A atenção é voltada agora para um cenáculo, um lugar apertado, um quarto apertado. Tinha ali aproximadamente um número de 120 pessoas, Atos capítulo 1, versículo 15, aproximadamente 120 pessoas. Houve-se um barulho, um estrondo que chama a atenção de toda a cidade. Que é isso? O que está acontecendo? 120 crentes, cheios do Espírito Santo, pararam a cidade de Jerusalém e ganharam toda a atenção da festa dos Pentecostes para cá. A atenção é voltada agora para cá. E não é Nilson que está inventando, está aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: eu sempre comento isso, sempre digo, escrevi um livro com o título Igreja Deformada, e eu falo sobre isso nesse livro, Igreja Deformada, que o grande milagre em Pentecostes, qual foi o grande milagre em Pentecostes? Qual foi o grande fenômeno em Pentecostes? O grande milagre em Pentecostes, o grande fenômeno em Pentecostes, não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu nada. É o contrário. O grande fenômeno em Pentecostes é que toda aquela multidão ouvia falar na sua própria língua materna, entendia o que aqueles crentes estavam falando na sua própria língua. Ou seja, o que é que nós pentecostais cremos? No que é que nós pentecostais cremos e pregamos aqui? Em Pentecostes houve glossolalia. O que é a glossolalia? As línguas espirituais, as línguas celestiais. Mas em Pentecostes houve também e principalmente a língua nativa de toda aquela multidão que estava ali. Está aqui no texto, Atos capítulo 2, versículo 6, eu já li, cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o versículo 7 diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede,
não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E quando eles perguntam, não são galileus? Essa expressão galileus, ela tem um ranço de preconceito, ela carrega um tom de preconceito. Não são galileus? Quem eram eles ali? Grande parte deles eram rústicos pescadores, semi-analfabetos, male o idioma que eles falavam, que não era nem idioma, era um dialeto do hebraico, que era o aramaico, que era o que eles falavam, o aramaico. Nunca vimos esses homens estudando idiomas nas universidades da Palestina. Nunca vimos essa gente estudando idiomas nas universidades de Jerusalém. Como, pois, versículo de número 8, como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Versículo 9, Lucas escreve para nós dizendo: eram eles partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que residiam ali, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos, vocês sabem o que é prosélito, né? Eram aqueles que eram convertidos ao judaísmo. O que é um prosélito? É aquele que é convertido ao judaísmo. Cretenses, arábios. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? Isso aqui tem algumas lições para nos ensinar. Primeiro, o que esse texto está querendo nos dizer aqui em primeiro lugar? Pela primeira vez na história da igreja, no seu nascedouro, a igreja coletivamente estava pregando o evangelho, coletivamente. Isso aqui derruba a tese e derruba a ideia de alguns crentes que dizem: eu não prego o evangelho porque eu não tenho dom. Já viu o crente falar isso? Eu já ouvi alguns falarem isso, dando essa desculpa: eu não prego o evangelho porque eu não tenho dom. Eu não prego o evangelho porque eu não sou missionário, não sou evangelista, não sou pastor, não sou presbítero. Não prego o evangelho porque eu não sei falar lá na frente, eu sou tímido ou tímida, eu não sei falar em público. Como se pregar o evangelho se resumisse a um sermão pregado em cima de um púlpito para uma plateia. Como se pregar o evangelho se resumisse a um cargo ministerial que alguém tem, e esse cargo ministerial que alguém tem o habilita a pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é dom. Pregar evangelho não é dom. Só mais uma vez, para você não esquecer: pregar evangelho não é dom. Não confunda o imperativo de pregar o evangelho, a ordem de pregar o evangelho, com o dom da palavra, ou o dom da ciência, que Paulo vai discutir lá na carta aos Coríntios. Não confunda. Pregar evangelho não é dom. Pregar evangelho é ordem, é mandamento, é imperativo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pregar evangelho não é dom, pregar evangelho é mandamento. E pregar evangelho não é uma responsabilidade única e exclusiva do pregador. Pregar evangelho não é uma responsabilidade única e exclusiva do presbítero, ou do evangelista, ou do missionário, ou do pastor, ou do irmão que tem cargo na igreja. Pregar evangelho é responsabilidade de toda a igreja, de todo salvo em Cristo, de todo homem, de toda mulher que já passou pelo Calvário e teve uma experiência legítima de conversão. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade da pregação do evangelho. Diante de Deus, nenhum crente
Nenhum crente naquele dia vai ter a desculpa de dizer: ah, Senhor, eu não preguei o evangelho porque eu não sabia pregar lá na frente. Eu não sabia, eu sou tímido, Jesus. O Senhor não sabe que eu sou tímido? Eu tinha vergonha de falar lá no púlpito. Nenhum crente vai ter essa desculpa. Nenhum crente vai ter a desculpa de dizer: ah, eu não preguei o evangelho porque eu não tinha dom para pregar, eu não tinha nenhum cargo na igreja, por isso que eu não preguei o evangelho. Nenhum crente vai ter essa desculpa. Sabe por quê? Porque pregar o evangelho, primeiro, não se resume, como eu já mencionei, pregar o evangelho não se resume a um sermão pregado em cima de um púlpito. Vale lembrar que os maiores sermões de Jesus não foram pregados para as multidões. Os maiores sermões de Jesus foram pregados para uma pessoa. Lembram da mulher samaritana? Nem os discípulos estavam perto, estava só ele e ela. Lembram de Nicodemos? Não tinha ninguém com eles. Aliás, Nicodemos foi falar com ele, que horas? À noite. Silêncio da noite, nas caladas da noite, está Nicodemos lá conversando com Jesus, discretamente. E foi para Nicodemos que Jesus falou as palavras que se converteram no texto áureo da Bíblia, nas palavras que se tornaram o centro da Bíblia. Se alguém te perguntar qual é o texto áureo da Bíblia, o que é texto áureo? Texto de ouro. Texto de ouro. O que é o texto de ouro? É aquele texto que todos os textos dependem dele. Ele é praticamente a chave hermenêutica, ele é o centro da Bíblia. Se alguém te perguntar que versículo é esse, cite para ele João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero, o grande reformador protestante, chegou ao ponto de dizer: se a Bíblia fosse composta apenas desse versículo e da carta aos Romanos, a Bíblia seria suficiente, só com esse único versículo e com a carta aos Romanos, de salvar o mundo inteiro pela pregação do Evangelho. Então, pregar o Evangelho é um imperativo de Jesus que recai sobre todo cristão verdadeiro. O texto está nos ensinando isso. E aí eu quero falar aqui rapidamente, para terminar, dois fatos importantes em Pentecostes. Porque tudo que eu falei aqui até agora não é nenhuma novidade, vocês já sabiam disso. Eu estou apenas relembrando, reprisando o que vocês já leram, já ouviram na escola dominical. Mas há dois fatos importantes em Pentecostes que eu quero repartir com vocês e já termino. Primeiro, o grande fato importante em Pentecostes, que tem a ver com essa explicação que eu estou dando. Primeiro grande fato importante em Pentecostes é que ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos está intimamente ligado à fala. Repetindo, ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos está intimamente ligado à fala. Não há nenhuma referência ao enchimento do Espírito Santo no livro de Atos que logo em seguida não venha a declaração que eles falaram, e eles pregaram, e eles verbalizaram, e eles anunciaram com poder a mensagem do Evangelho. Nenhuma. Não sei se vocês já leram o livro de Atos inteiro. Se leu, não sei se já prestou atenção nesse detalhe. Os 28 capítulos que compõem o livro de Atos dos Apóstolos, em todo o livro, ser cheio do Espírito Santo está intimamente ligado à fala. Qual é a primeira ação após ser cheio? Qual é a primeira ação? Eles são cheios, aí o que acontece logo em seguida? Eles falam. Atos capítulo 2, versículo 4. Eu não tenho tempo de citar todas as referências, né? É em todo o livro de Atos, mas deixou pelo menos duas aqui. Atos 2 e 4. Todos serão cheios do Espírito Santo. E o que acontece? Faz aviãozinho. Foram cheios do Espírito Santo e quebrou a asa. Foi cheio do Espírito Santo e é isso que está escrito aí? Foram cheios do Espírito Santo e eles falaram. Não se sintam em desconforto com o que estou dizendo, tá? Eu não estou criticando
Irmão, não sou contra, não. Eu sou pentecostal, sou filho e neto de pastor, nascido e criado na Assembleia de Deus. A minha família toda é de tradição assembleana, pentecostal. Eu creio, e culto é isso mesmo. Eu acho que culto tem que ter celebração mesmo. Nós não estamos aqui celebrando uma missa, nós não estamos aqui num velório, nós estamos num culto na presença de Deus. É para saltar mesmo, cantar, sorrir, alegrar, aplaudir, celebrar. É isso mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado com muitos exageros, e temos que tomar cuidado com muitos extremos que têm nos roubado da essência. A essência não é quantos anjos você viu no culto e quantas bolas de fogo você teve visão delas. A essência não é quantas vezes você correu ou pulou de um pé só. A essência é com qual intensidade você e eu pregamos a cruz de Cristo. Com qual intensidade pregamos o Evangelho. E aí em Atos capítulo 4, versículo 31, os discípulos Pedro e João haviam curado o coxo na porta do templo. Lembram disso, né? Foram chamados perante o Sinédrio. O Sinédrio olhou para Pedro e João e disse: escuta, quem mandou vocês fazerem isso? Com ordem de quem? Com qual autoridade vocês fizeram isso aí? O versículo 8 do capítulo 4 de Atos diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Atos capítulo 4, versículo 8. Se você não lembrar, pode abrir aí e conferir. Atos capítulo 4, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Falou. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Falou. E falou o quê? Seja conhecido de todos vós. Versículo de número 10. Que seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fez aqui? Pregou o Evangelho inteiro. Você sabe o que é pregar o Evangelho inteiro, de ponta a ponta? Foi o que Pedro fez aqui, ó. De ponta a ponta ele pregou o Evangelho. Veja aí para você ver, em 3 versículos, no 10, no 11 e no 12. Ele falou de Jesus, ele falou da ressurreição, da crucificação de Jesus, ele falou da ressurreição de Jesus, ele falou de Jesus como pedra rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a principal pedra, a pedra angular. Ele falou da salvação. Pedro pregou uma soterologia aqui, que é a salvação no nome de Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em 3 versículos apenas, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho inteiro. Não se sinta em desconforto com o que vou dizer. Eu não vim aqui para criticar ninguém, Deus que me guarde disso, mas é necessário que se fale. Eu não consigo compreender como que um pregador gasta no púlpito 1 hora com o microfone na mão, fala 2 palavras, olha para o seu irmão, mais 3 palavras, pega na mão dele, fala mais 2 palavras, agora olha no olho dele, fala mais 3 palavras, agora cutuca ele, roda, abre a mão, fecha a mão, senta, levanta, bate o pé, determina, decreta. 1 hora. Vocês não cansam não? Eu canso. Pedro em 3 versículos, não brincou, Pedro não tinha brincadeira com ele não. Pregação para Pedro não era apresentação de show como alguns estão fazendo hoje não.
Pregação para Pedro não era ser coach da fé, como alguns pregadores estão se transformando hoje em coaches da fé, não. Pregação para Pedro não era ser um apresentador, um stand-up, não, fazer o povo rir e vir aquela chocarrice no meio da igreja. É claro que você fala, descontrai o povo, fala alguma coisa para dar aquela descontraída, quebrar o gelo, o povo rir, tal, para não ficar normal, mas o tempo todo parecendo um tiririca de púlpito, um tiririca gospel, um piadista. Nós não fomos chamados para isso. Pedro pregou o evangelho cheio do Espírito Santo. E sabe o que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção aqui que o versículo 13 diz assim, ó. Olha o que diz o versículo 13. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram e reconheceram que haviam eles andado com Jesus. Sinceramente, é essa oração que eu faço para o meu ministério. Quando eu vou orar para o meu ministério, sinceramente, irmãos, sinceramente, quando eu vou orar para o meu ministério, eu não fico, Deus, eu quero milagre no meu ministério, Deus, faz sinais no meu ministério, Deus, eu quero milagre, eu quero milagre. Não, eu não faço essa oração. Não faço. Creio em milagres, creio em sinais miraculosos, mas não é essa a oração que eu faço. Porque Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. E eu creio, e eu tenho certeza que os sinais me seguem, e pode acontecer sim sinais no meu ministério. Não é esta a oração, porque esta é uma promessa de Deus, está na nossa vida se nós crermos. Não é esta a minha oração. A minha oração é essa aqui, ó. Senhor, eu quero isso aqui para o meu ministério, pregar, e ainda que depois da minha pregação eu seja reprovado pelos teólogos, ainda que depois da minha pregação eu seja reprovado pelos exegetas, ainda que depois da minha pregação eu seja reprovado pelos religiosos de plantão, que ficam avaliando quantos R's o pregador comeu, quantos S's ele atropelou, e como ele foi muito mal na gramática e não respeitou a conjugação do verbo. Se eu pregar e eu não passar no teste dos hermeneutas, mas se uma só pessoa sair dizendo: eu ouvi esse pregador e tive a impressão que ele anda com Jesus, eu me darei por satisfeito. É esta a minha oração para o meu ministério. E Pedro é este homem, junto com João, seu companheiro, que pregam cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho as minhas desconfianças, eu tenho as minhas reservas, eu sempre tenho um pé atrás com pregadores, cantores, pastores, crentes, igrejas, que diz que é cheio do Espírito Santo, aqui dentro das quatro paredes, pula, sapateia, sentiu, arrepiou, vi, tá cheio, tô cheio, aqui dentro, domingão à noite, culto fervendo, congressão, pregador famoso não sei de onde, e todo mundo naquele fervor, naquela histeria, tá vendo, mas na segunda-feira, na rua dele, ninguém nem sabe que ele é crente. No trabalho dele, ninguém nem passa pela cabeça dos colegas dele de trabalho, tanto tempo trabalhando junto, nem passa pela cabeça dos colegas de trabalho que ele é cristão, que ele é um seguidor de Jesus, porque a vida dele é assim, ó. Ele fala que é cheio do Espírito Santo aqui dentro das quatro paredes, para exibir, para mostrar uma falsa espiritualidade. Mas o poder do Espírito Santo não foi dado à igreja para ver quem prega mais. O poder do Espírito Santo não foi dado à igreja para ver quem se exibe mais. O poder do Espírito Santo não foi dado à igreja para ver quem tem mais dons e quem tem mais poder, ou quem faz mais milagres. O poder do Espírito Santo foi dado à igreja para empurrar a igreja porta fora, para a igreja dar a cara a tapa, como foi a igreja primitiva, e levantar a bandeira ensanguentada do Calvário e anunciar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o seu nome. Segundo fato importante em Pentecostes: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ver quem prega mais?
para ver quem tem mais dons. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ver quem marcha mais no Espírito. Recebereis o poder do Espírito Santo. O texto diz para quê? Para serem as minhas testemunhas. E você sabe qual é a palavra grega para testemunhas aqui? Sabe? A palavra grega para testemunhas aqui, a semântica da palavra é a mesma raiz da palavra mártir. Então o versículo traduzindo fica assim: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis os meus mártires. Opa, peraí, Jesus, deixa eu ver se eu entendi. Jesus. Eu vou receber o poder do Espírito Santo e eu vou morrer? Você vai receber o poder do Espírito Santo e vai morrer. Mas eu achei que eu ia receber o poder do Espírito Santo e eu ia bombar nas redes sociais. O Senhor ia me levantar como um grande pregador e eu ia ter 1 milhão de curtidas. Não é isso não? Não é isso não. Mas eu achei que eu ia... Não é para isso não é para isso não. Você entendeu errado. Receber o poder do Espírito Santo para ser o meu mártir. Vocês vão sair por Jerusalém, Samaria, toda a Judéia até os confins da terra, e muitos de vocês vão pagar e vão selar. Pagar não, né? Não é essa a palavra, não é pagar, é selar. A palavra é selar. Muitos de vocês vão selar o testemunho de vocês com o próprio sangue. É isso. A pergunta que eu faço a mim, a você, a nós aqui hoje é: até que ponto nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Estamos dispostos a seguir Jesus até que ponto? Até enquanto as coisas estiverem bem? Será que estamos dispostos a seguir Jesus até as últimas consequências? Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis os meus mártires. E irmãos, com exceção de João, o apóstolo do amor, que morreu de morte natural, com a idade já bem avançada, embora também foi torturado. Diz a história que ele foi jogado em tacho quente, fervendo, ficou exilado na ilha de Patmos, lá onde teve a visão do Apocalipse. Mas ele morreu de morte natural, já de idade avançada. E também exceção de Judas, né, o traidor, que já morreu antes de Jesus até, ali naquele período ali da traição de Jesus. E enfim, todos os outros apóstolos foram torturados, martirizados e mortos das formas mais brutais e violentas possíveis. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E não vai ter um Pedro que nega. Não vai ser mais aquele Pedro que diz: eu não sei quem é, eu não vi, não sei quem é. Mas vai ter um Pedro que vai dizer assim: vocês vão me matar? Crucificado? Não, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu. Já que vocês vão me crucificar, então vira a cruz de cabeça para baixo aí. Me crucifica de cabeça para baixo. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E não vai ter um Saulo respirando ameaças, com gosto de sangue na boca, querendo matar. Mas vai ter um Paulo que vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Eu já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque estou bem certo que nem a morte, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, nem o futuro, nem o presente, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. E a história nos conta que Paulo foi decapitado.
lá pelo ano 68 aproximadamente, durante o governo do imperador Nero, que era um homem cruel, frio, sanguinário, que foi capaz de matar, incendiou Roma, ficou lá dançando e cantando as suas liras enquanto Roma ardia em chamas, e foi capaz de matar a sua mulher, a sua própria mãe, seu irmão, e ainda matou, depois de tantas matanças, o maior apóstolo que a igreja conheceu, o apóstolo São Paulo. Recebereis o poder do Espírito Santo. E aí você tem um Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo do amor, esse que eu acabei de mencionar aqui agora, que ficou exilado na ilha de Patmos, que morreu velho. Ele, Policarpo, foi pastor da igreja de Esmirna. Lembram das 7 igrejas da Ásia? Não tem lá a igreja de Esmirna? Policarpo foi pastor de Esmirna, e ele era discípulo de João, apóstolo do amor. Foi preso, pegaram o velho pregador, as arquibancadas na arena estavam cheias de gente ensandecida, querendo ver espetáculo, porque era para eles um espetáculo, ver um cristão brigando a tapas com um leão, até ser rasgado e devorado por ele completamente. Para eles era um show, e a multidão gritando. Só que Roma não gostava de matar velhos. Roma tinha uma certa superstição com relação a matar velhos. E aí o juiz estava tentando amenizar para ver se conseguia tirar Policarpo dali. E aí o Policarpo começou a dar voltas olímpicas assim dentro da arena. E ele começou a bater no peito. Ele olhou para o juiz e disse: senhor juiz, por que você fica fingindo que não sabe quem eu sou? Aí ele olhou para a arquibancada e começou a bater no peito e a gritar: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas olha os leões como estão ferozes. Você não vai durar um segundo sequer, vai ser rasgado e devorado por eles. E Policarpo respondeu: senhor juiz, eu servi ao meu Senhor 86 anos, ele nunca me abandonou. Por que eu trairia agora? Abra logo estas aulas, porque eu quero hoje ainda abraçar o meu Senhor na sua glória. E tiraram o velho pregador dali, amarraram ele num madeiro, colocaram lenhas embaixo dos seus pés, e o juiz ainda insistia: você pode ter a sua oportunidade de se safar. E ele respondeu, entre lágrimas e soluços, ele respondeu: as chamas desta fogueira arderá por alguns instantes e logo se apagará, mas as chamas do fogo eterno jamais se apagará. Acenda logo esta fogueira, vai durar alguns minutos, talvez nem isso, e eu já estarei descansando nos braços do meu Senhor. Você vai estar se gabando que matou mais um velho fanático, e eu vou estar abraçado com meu Cristo, por quem dediquei toda a minha vida e todos os meus dias. Ah, meus irmãos, a igreja brasileira não sabe o que é avivamento. Não sabe, mas não sabe mesmo. Ah, como nós estamos longe de um verdadeiro cristianismo, longe de um verdadeiro evangelho. Por isso eu disse aqui no começo, nós precisamos clamar a Deus por um verdadeiro avivamento. Que venha este avivamento, esse revestimento, que a igreja volte àquela velha paixão, aquela paixão antiga do calor do Espírito Santo que queima no nosso peito e no nosso coração. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Nós somos chamados para isto. Esse é o nosso desafio, esta é a nossa sina. Essa igreja aqui pode ser uma grande perturbadora de Belo Horizonte. Deus pode transformar esta igreja numa grande perturbadora de Belo Horizonte. Coloca perturbadora aí entre aspas, tá? Porque perturbadora aqui não é com uma conotação pejorativa, mas é perturbadora no sentido de ser uma igreja que vai alvoroçar Belo Horizonte, que vai levantar a bandeira ensanguentada do Calvário, Deus pode mandar um grande avivamento no nosso tempo, e oxalá que esse avivamento comece aqui desse grupo que está... Não sei nem se dá para contar quantos crentes tem aqui. Conta aí para mim. Conta aí.
Conta rápido. Quem é bom de matemática? Eu sou péssimo. Se você me perguntar quanto é 2 mais 2, eu preciso de uma calculadora. 35. Eis que em 2021, em plena pandemia, num salão com 35 crentes sentados espalhados, porque não podia sentar junto, de máscara, porque não podia ficar sem máscara, ouvindo um pregador desconhecido, que veio para falar naquela noite profética, foi mobilizada pelo poder do Espírito Santo, e um grande movimento pentecostal começou a acontecer no Brasil. Eu creio que isto aqui pode ir para os livros de história. Sabe o que precisa? Sabe o que precisa? Só precisa de uma coisa: cada um de nós que estamos aqui se apropriar desta palavra e dizer: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou ser, e é assim que eu vou caminhar diante de Deus. Espírito Santo, eis-me aqui. A única coisa que precisa é cada um de nós aqui se conscientizar e falar: Espírito Santo, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor pode me usar, eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Tem coragem de fazer esta oração? Senhor, eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. E se esta oração for verdadeira e profunda, do fundo do seu coração, se prepare para ver o que Deus vai fazer na tua vida, através de você, em você e a partir de você. Eu creio, meus queridos irmãos, e é esta mensagem que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje à noite. E quero agradecer a Deus por esta reunião e por este culto, que eu considero um marco na minha vida hoje, porque eu não preguei para vocês, eu preguei para mim, e eu ouvi a voz de Deus falando aqui ao meu coração hoje à noite. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê graça e nos encha do teu poder e do seu Espírito Santo. Será que a gente pode cantar um cântico agora? Será que dá para cantar? Mas eu quero um cântico animado, quero uma coisa viva, quero um negócio avivado, um negócio dinâmico, um negócio que venha, um cântico que venha endossar a mensagem, um cântico que tenha a ver com a mensagem, um cântico que esteja relacionado com o que foi pregado. E nós vamos agora diante de Deus, nos derramar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Será que você pode levantar a sua mão e repetir comigo? Eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Diga: eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Senhor, eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito. Diga mais alto: Senhor, eu quero viver para a tua glória e para o teu propósito.
que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amém. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo venha